Se você conheceu a WWE recentemente, provavelmente você deve já ter se perguntado: o que diabos é isso? Isso é de verdade? Isso é luta de mentira? É combinado? É armado? Será que dói? Bom, esse vídeo é exatamente para você conseguir entender pelo menos o mínimo sobre como funciona essa empresa de Pro Wrestling. Então, confere aí. Primeiramente, a gente precisa saber o que é ser falso, né? Ser falso é você ser algo e dizer ser outra coisa. Então a WWE está sendo falsa? Não. Pelo nome a gente sabe que não, porque World Wrestling Entertainment, ou seja, entretenimento. Se é entretenimento, então ela simplesmente não se vendeu como luta. Sendo assim, ela simplesmente disse desde o seu nome: somos uma empresa que vai entreter você. Quando você vai assistir um filme, você já sabe que o filme não é um filme, por exemplo, de ação, não é um filme de ação de verdade. Aquelas explosões, aqueles carros caindo, os combates que tiverem, o tiroteio, tudo aquilo é coreografado, tudo aquilo são dublês, tudo aquilo é pré-determinado, é roteirizado, mas você vai assistir mesmo assim. Por quê? Para se entreter, porque aquilo te entretém, aquilo chama a sua atenção. Mesma coisa funciona com uma série, mesma coisa uma novela. Uma novela simplesmente não tem nada de uma história real lá. Pode até ser baseado numa história real, mas não é real o que acontece. São todos atores e todos eles estão interpretando um papel roteirizado. Acontece cenas de ações lá também roteirizadas, o que não deixa de entreter muitas e muitas pessoas. A WWE é isso, é simplesmente isso. Ela também é como se fosse um filme. É roteirizado, é pré-determinado, tudo o que acontece a gente sabe que já é coreografado, que já é pré-determinado, que já está no script, porém a gente assiste mesmo assim. Por quê? Porque nos entretém, certo? Mas aí você pode me perguntar: poxa, mas alguns golpes pegam, como que pode não ser realmente luta? Bom, aí é que tá, né? A WWE, ela está lá para entreter a gente, o que não significa que o que ela faça para entreter não machuque. Os golpes que são feitos lá são golpes reais. A diferença é que eles são treinados, ou seja, quando o cara vai dar um soco no outro, ele não vai acertar para machucar o outro. Ele vai acertar para entreter o público, ou seja, ele precisa fazer um golpe de uma forma que não fique tão lixo para o público simplesmente não se empolgar, porque você imagine só se fosse explicitamente na cara que nem sequer relou o golpe, ninguém ia querer assistir aquilo. Agora ele também não vai acertar de verdade, porque ele não pode machucar o cara, porque aquilo não é uma luta de verdade. Ou seja, ele precisa então fazer algo até mais difícil do que uma luta, porque ele precisa fazer um golpe que não machuca o adversário e nem ele, e ainda entretém o público. Eu falei de um soco, mas tem chutes, tem diversas variações, muitos mortais inclusive. Você imagina só a dificuldade que não é pro cara ter uma habilidade de dar mortais aí, vários giros no ar, ou até mesmo, tipo, você vender bem um golpe. Esse é um outro tipo de coisa, um outro tipo de virtude que tem nos lutadores, nos superstars ou nos wrestlers, como você queira chamar, da WWE. Eles simplesmente também têm que ter uma boa capacidade em vender bem os golpes que eles recebem. Ou seja, parecer que realmente doeu, parecer que foi de verdade. Então quando o cara dá um chute no outro, esse outro aí ele tem que se jogar, tem que dar um mortal para trás, como se tivesse tido o maior chute de todos. Porque aquilo simplesmente deixa o público lá nas alturas, sendo muito legal. Além de que ele precisa fazer de um jeito que ele não se machuque e que o cara também, na hora de aplicar, não machuque o seu adversário e etc. Então é uma dificuldade enorme que eles têm. E não é qualquer golpezinho, não é qualquer dancinha que eles fazem ali, igual alguns falam. São golpes realmente perigosos. Muitos deles da WWE foram proibidos porque tinham até um certo grau de risco onde o adversário poderia se machucar e quebrar o pescoço. Algumas empresas de Pro Wrestling, além de WWE, elas permitem, elas deixam liberado e lá você vai poder acompanhar diversas vezes a forma como esses caras se sacrificam para entreter o público. Existe inclusive um estilo que se chama hardcore, que hoje já não tem mais na WWE, mas tem em outras empresas, que consiste simplesmente em um cara levar lampadada na cara, pegar um vidro e tacar no adversário, pegar uma seringa e enfiar na boca do adversário, colocar fogo numa mesa e tacar o adversário nela, simplesmente coisas realmente agressivas, que saem muito sangue, que furam a pele
E eles faziam aquilo, doía, só que era, claro, combinado antes o que seria feito, de que forma, para não ficar tão grave, tudo no intuito de entreter o público que gosta de ver daquilo. Tudo voluntariamente. Então, é sim perigoso, machuca de verdade, alguns golpes acertam realmente em cheio, porém, todo roteirizado o combate. Tudo combinado o que vai ser feito nele. E não só isso, ainda há algumas coisas bastante interessantes, além de só luta nesses combates. Como, por exemplo, as storylines, que nada mais é que o roteiro, né? Então, existem personagens, não são só lutadores, cada lutador tem um personagem que a gente chama de gimmick, ou seja, um pode ter um personagem sombrio, o outro pode ter um personagem de um herói americano, o outro de um vilão russo, e aí os dois fizeram uma rivalidade, né? O russo falando sobre a União Soviética, sobre o Vladimir Putin, e aí vem o herói americano, fala do Obama, vai lá e ataca ele. Já aconteceu uma storyline assim. E é mais ou menos isso, cada um tem seu personagem, às vezes um personagem covarde, às vezes um personagem valente, às vezes um personagem astuto, e ali existe diversas formas ali desses personagens se desenvolverem. Cada um tem um papel, como se fosse uma novela, um filme, numa série, como eu já falei no começo, como se fosse um teatro. Então a gente pode colocar ali como uma espécie de teatro meio que ao vivo e envolvendo luta e misturado com uma série, com uma novela. É uma mistura de tudo, né? É uma coisa bastante interessante, é um tipo de arte bastante interessante. Talvez para nós brasileiros nem tanto, talvez para nós por falta de costume achemos isso chato, mas para os americanos, para os japoneses, para alguns europeus, isso é incrível, né? Eles têm certo costume de gostar disso. Alguns brasileiros, conforme vão conhecendo melhor como funciona, também vão começando a gostar, né? Eu diria que a maior parte não gosta, simplesmente mais por ignorância de não conhecer o esporte em si, do que necessariamente por simplesmente achar ruim. Às vezes eles não acham ruim, às vezes eles não conhecem. Então dá até pra perdoar. O problema é que às vezes eles falam muita merda, né? Muitas coisas bem burrinhas. Então acabam que saindo bastante falácias que não tem nada a ver com o que realmente funciona a WWE, certo? E não é só um estilo de combate, existem diversos estilos de combate, por exemplo, dentro de uma cela de aço, onde o cara que conseguir sair dessa cela é o vencedor da luta. Existe uma luta de escadas, onde o adversário que conseguir subir em cima dessa escada e pegar alguma coisa que esteja pendurada lá em cima dela é o vencedor da luta. E existem as lutas normais também, que é quando você precisa deixar o ombro do seu adversário na lona do ringue por 3 segundos e você em cima do corpo dele. Se você conseguir isso, você vence a luta. Existem outras onde você precisa deixar seu adversário 10 segundos no chão para poder vencer. Então existem diversas estipulações diferentes, o que deixa cada vez mais legal e entretém cada vez mais. Existem algumas lutas que até com mais de um adversário, em vez de ser 1 contra 1, é vários contra vários, né? 3 contra 3, ou então si contra si com 6 pessoas. É uma variação incrível e entretém cada vez mais o público, certo? Lembrando que cada superstar, ele geralmente luta toda semana. Toda semana tem um show para ele lutar, fora as live events, que são as casas de show, onde não são transmitidas pela TV, mas eles também lutam, fora os treinamentos que eles têm constantemente, e fora que uma vez por mês, eles sempre têm um especial, que a gente chama de pay-per-view, que no caso pague para ver, onde lá acontece disputas por títulos e combates importantes, e lá eles então desempenham cada vez melhor a sua capacidade em ringue, e é lá que geralmente acontecem os melhores combates. Então, existem assim um calendário bastante grande para eles fazerem diversas acrobacias ali perigosas, e inclusive eles correm risco de bastantes lesões, né? Ou seja, são atletas realmente bem preparados para conseguir entreter e passar por todos esses riscos e ainda assim se lesionarem até que pouco. Fora que a WWE também não se resume só nisso, né? Ela também faz diversas campanhas interessantes, doação, campanha do câncer de mama, campanha para crianças que têm câncer. Então é bastante interessante a WWE, onde ela tenta buscar cada vez mais ali estar ajudando as famílias, a comunidade em geral, voluntariamente ali, através do que ela vai ganhando de influência com os shows que ela vai vendendo. Então tudo isso foi uma explicação simplesmente rasa e curta para você que é novato e que provavelmente não entende bem como funciona a WWE,
ou para você aí que talvez esteja assistindo esse vídeo porque alguém que assiste WWE pediu para você assistir, porque você provavelmente deve ter falado mal da WWE para ele, e aí ele vai te mostrar esse vídeo para simplesmente dizer: olha aí, ouve esse cara porque esse cara explicou como que funciona, aí você para de falar merda dessa empresa. Bom, aqui tá o mínimo que você precisa entender, mas o fato é que só assistindo para você realmente compreender como que funciona o espírito da coisa, né? Enfim, muito obrigado por ter assistido. Um abraço, deixa o like, se inscreva no canal se não for inscrito e fui!